Se eu coloco lixo no rio, vai interferir com a vida de todo mundo. Se eu coloco lixo na porta da minha casa, eu vou atrapalhar a saída do meu vizinho. Se eu coloco som muito alto, meu vizinho não vai dormir. Se eu produzo energia atômica no Japão, eu posso interferir com toda uma comunidade, com todos aqueles que cercam aquela usina atômica. Eu posso produzir uma guerra. Então, todos estamos interligados. Todos devemos respeitar as leis naturais, as leis universais. E quando cada um de nós entender um pouquinho disso, vamos estar começando a nos religarmos com Deus, através do amor ao próximo, através do exercício do amor. A religião espírita é uma religião natural, baseada na fé raciocinada, sem dogmas, sem templos, sem sacerdotes, sem hierarquia eclesiástica, sem rituais. Não é igreja nem seita. Nós podemos estudar a doutrina espírita em casa, no local de trabalho, levando as obras básicas e folheando num momento de descanso, tá? Indo para a praça, ficar no meio da natureza e lendo o Livro dos Espíritos, lendo o Evangelho, lendo a Gênese. Nós não temos líder. Zé Manuel não é chefe aqui de ninguém, eu não sou chefe de ninguém, Valzali não é chefe de ninguém. Então, e não temos dogmas também. Não somos donos da verdade, mas procuramos estabelecer a verdade através do entendimento, através do raciocínio. A religião espírita é a da obra de Deus, onde o ser se reconhece como criatura divina em igualdade com toda a criação universal. Eu sou filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. E eu vou chegar à semelhança do Pai através de múltiplas reencarnações, onde eu vou me purificando, onde eu vou evoluindo, da mesma forma que Jesus processou a sua evolução espiritual. Jesus foi o espírito mais puro que esteve entre nós. Mas antes da sua encarnação, como Jesus, quando ele veio com aquela missão de passar para nós alguns ensinamentos, quantas encarnações ele teve até chegar àquele nível espiritual? Nós somos partes da criação universal. Nós somos partes da criação de Deus. A religião espírita é a busca individual do aperfeiçoamento e da evolução pela compreensão de nosso papel na natureza e no destino do universo. É a busca individual. Nós não vamos evoluir por ninguém. Eu não vou conseguir evoluir por aqueles que eu amo. Posso exemplificar, posso tentar auxiliar, posso tentar ajudar, mas cada um vai individualmente adquirir a sua bagagem para, quando partir desse planeta, voltar à erraticidade e verificar, então, através de um balanço pessoal, através da sua consciência, se cumpriu ou não o que determinou antes de vir para cá. A religião espírita é o da busca da harmonia em todos os seus aspectos, baseada no equilíbrio, no respeito, na ética, no bem e na caridade. A religião espírita é a do livre arbítrio, sem imposições, sem castigos, sem temores, sem inferno, sem céu, mas com responsabilidade proporcional, refletida na lei de causa e efeito. Se eu cometo algum erro, se eu pratico o mal, eu vou responder por ele.
Se eu pratico bem, eu também vou responder por ele. E geralmente, se eu pratico um grande mal, eu vou responder por ele com grande responsabilidade sobre aquilo que eu pratiquei. Muito será pedido a quem muito foi dado. Se eu já entendo esse mecanismo, eu, quando chegar à erraticidade, vou me lamentar muito pelos erros que eu cometi, sabendo que eu estava cometendo. Quantos erros nós cometemos, e aí a gente depois verifica que aquilo, eu não devia ter feito isso, foi muito mal, eu magoei, eu feri, e mais na frente nós estamos repetindo o mesmo erro. Então é muito importante que nós vigiemos nossas atitudes, já que temos o conhecimento que a doutrina espírita veio nos trazer de causa e efeito. E sabemos que se não respondermos aqui pelas nossas ações, vamos responder depois. Mas nós vamos responder por aquilo que nós fizemos, pelas práticas boas ou mais desse espírito que está aqui. A religião espírita é aquela em que o templo é o universo. O altar é a vida de relação entre nós encarnados. E a oração é o viver em harmonia com a lei de Deus em todos os atos da vida diária. Nós podemos fazer da nossa vida uma oração, se nós procurarmos a cada minuto praticar o que Jesus veio nos trazer e o que os Espíritos vieram complementar e esclarecer. É muito complicado isso, porque a cada segundo, a cada minuto, nós somos tentados através da força da matéria, através das necessidades da matéria, a sermos extremamente egoístas e pensarmos muito no nosso bem-estar. Mas se vigiarmos, se nós orarmos, se nós procurarmos nos disciplinarmos a essa vigília constante, nós estaremos dando pequenos passos no sentido do nosso processo evolutivo. Vamos errar, porque no nível espiritual em que ainda estamos, a coisa é muito complicada ainda, mas não vamos ficar tão ligados à matéria no sentido de querer, de poder. Já não vamos mais nos corromper, vamos entender o erro, não vamos julgar, porque sabemos que nós devemos primeiro julgar os nossos próprios erros, as nossas atitudes. Não vou ficar apontando o erro do meu irmão se eu sei que eu tenho que me preocupar com os meus próprios erros. São pequenas atitudes que nós já podemos passar para o nosso dia a dia e não dá muito trabalho. Quando a gente pensar em comentar o erro do outro, lembra, eu tenho muito erro, não vou falar não. Cheguei a pensar, mas não vou falar. Fofocar. Quando for passar para frente uma fofoca, lembra, vamos fechar a boca. Vamos pensar no que nós aprendemos aqui e procurar praticar através de pequenas atitudes que já vão trazer um ganho muito grande para a nossa bagagem espiritual. A religião espírita é aquela em que o reino de Deus deve ser construído em nosso interior, pela compreensão da lei maior, pelo pensamento elevado, pela atitude firme no caminho do bem, pelo aperfeiçoamento diário e pessoal. Diário e pessoal. Pelo meu aperfeiçoamento. Posso tentar ajudar, mas é pelo meu aperfeiçoamento que eu vou conseguir voltar melhor quando retornar para casa. A religião espírita é aquela da educação. Estudar, 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 estudar. Porque aí eu vou conseguir o meu aperfeiçoamento científico, através do aprendizado, da busca da verdade, o meu aperfeiçoamento moral, através da minha evangelização em Cristo, entendendo
o que ele veio me dizer. E do amai-vos e instruí-vos. Não foi ele que nos disse? Amai-vos e instruí-vos. Então, temos que amar o nosso próximo. Temos que fazer pelo nosso próximo tudo aquilo que pudermos. Temos que nos instruir para sabermos exatamente o que é isso. O que eu devo fazer pelo meu próximo? Tá? Como amá-lo? Quais são as atitudes que eu tenho que tomar que demonstram que eu estou amando o meu próximo? É dando a ele um prato de comida? É respeitando-o? É auxiliando-o no seu crescimento evolutivo? A religião espírita é aquela do equilíbrio entre ciência, filosofia e ética e moral, estabilizando o tripé ciência, filosofia e religião, que nos permite, então, conhecer, aferir, verificar as coisas e amar. A religião espírita é aquela onde trilhamos a nossa própria estrada. Cada um de nós, através do livre-arbítrio, estabelece qual a estrada que vamos seguir, construindo-a e pavimentando-a com nossos erros e nossos acertos. Nós somos o arquiteto do nosso futuro. Nós estamos agora alicerçando o nosso futuro, tanto agora, na atual encarnação, quanto nas próximas. Eu não vou poder responsabilizar ninguém pelos meus erros. Eu os cometi. Eu tive a escolha. Nós não podemos aceitar entre os espíritas que entendem a doutrina o desculpismo. Ah, eu roubei, mas é porque minha mãe estava precisando demais desse dinheiro. Ah, eu fraudei, mas é porque a Receita Federal come meu imposto de renda, come 3 meses do meu salário, tá? Eu não posso, eles não utilizam o dinheiro para nada. Eu falei no imposto de renda porque está na época, cada mês, a cada último dia de abril, eu quase morro, tá? Mas nós, espíritas, não podemos fraudar imposto de renda. É uma violação, tá? Aquilo que nós sabemos que é correto. Se a Receita Federal, se o Estado não faz com o dinheiro que ele arrecada o que ele deve fazer, o problema é deles. Se eu vou arrancar os meus cabelos, mas estou fazendo a coisa certa, tá? Então eu vou ter a minha consciência tranquila. São pequenas coisas do dia a dia que eu pavimento a minha estrada, através dos meus erros e através dos meus acertos. A religião espírita é aquela que nos permite reconhecer que somos deuses, que nos convida a utilizar esse poder divino para a nossa evolução, para mudar a nós mesmos, para mudar o mundo, para construir o bem. Para mudar o mundo a partir do momento que nós, através dos nossos exemplos, podemos passar adiante que é possível, sim, vivenciar o bem, que é possível promover modificações extremas, promover crescimento moral com o aprendizado da doutrina, com o estudo da doutrina e com o entendimento da doutrina. É uma forma de caridade nós passarmos para os nossos irmãos, nós passarmos para o próximo, nós passarmos por aqueles que convivem, por aquelas pessoas que convivem conosco, que os ensinamentos da doutrina espírita nos trouxeram paz. Nos trouxeram a paz de sabermos que não vamos para o inferno, que vamos ter novas chances, tá? Que teremos oportunidades e mais oportunidades de crescimento, que se não conseguirmos nessa, teremos outras oportunidades, mas que devemos sim nos esforçarmos enquanto encarnados para nos melhorarmos. Não devemos ficar parados esperando que alguém faça tudo por nós, porque nós é que construímos e que pavimentamos a tal da estrada. A religião espírita é aquela que praticamos quando nos ligamos com Deus, seja qual for o lugar,
onde estivermos, seja qual for a atividade que exerçamos. Eu não preciso de um lugar especial para me religar com Deus. Onde eu estiver, pensando no bem, em sintonia com o bem, praticando o bem, eu vou atrair para mim espíritos bons que vão me religar com Deus, que vão fazer com que meu pensamento faça uma sintonia com a prática do bem, que vão atrair para mim coisas boas. A religião espírita é aquela que nos lembra que fomos criados para sermos felizes. Ao contrário do que muitas pessoas acham, que os espíritas gostam de serem felizes, é prova das pessoas. Não, nós fomos criados para sermos felizes. E nós adquirimos essa felicidade, temos o mecanismo da vida. Então, nós já não vamos mais nos matarmos como um ente querido partir, porque a gente sabe que ele está voltando para casa. Vamos sentir saudade, vamos sentir aquela dorzinha inicial, mas sabemos que ele voltou para casa. Quando acontece alguma tragédia comigo, vou me revoltar, tenho a matéria, mas o entendimento, se eu conseguir praticar, vem rápido. Eu vou entender melhor o mecanismo daquilo. Então, com maior facilidade, eu vou conseguir ser feliz. Nos permite estudar, compreender e vivenciar os caminhos para tal, os caminhos da felicidade, nos dizendo que apenas nós mesmos podemos fazer isso por nós.